Nós temos compartilhado a palavra de Deus e eu sempre tenho uma preocupação de nós percebermos aquilo que Deus está fazendo em cada momento. É muito importante você entender isso, né? Eu estava lá ontem e antes de eu pregar teve uma plenária que eles chamam, né? Não sei como é que é o nome desse negócio. É um bate-papo ao público, o Antônio Cirilo, aquele irmão que canta, né? Estava lá também. E eles sempre nos fazem essa pergunta, como que foi a questão dos jovens, como que cresceu. Eu até brinquei com eles, que eu falei, eu até escrevi um livro, Liderando Jovens com Sucesso, e lá no slogan eu escrevo, saiba como 350 jovens se tornaram mais de 100 mil em pouco mais de 10 anos. Eu falei, leia, você vai descobrir que eu não sei. Coloquei a capa só para vender o livro mesmo. Acabou, não sobrou nenhum livro. Pô, não acredita na gente, mano. Falei, ele sabe. Não sei. Não tem fórmula. O favor, a bênção de Deus é o segredo de todas as coisas, não é? Você pode fazer a mesma coisa que o outro faz, funciona para um e não funciona para o outro. E isso vale para tudo na nossa vida. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi abençoá-lo. E Deus o abençoou. E disse, né? Aí ele começou a falar, seja fecundo, multiplica, enche a terra. Antes da bênção de Deus, você não pode começar nada. Você não deveria começar nada sem o favor e a bênção de Deus. Você não pode casar sem a bênção de Deus. Tem pessoas que falam, pastor, se a gente casar só no cartório, tá bom. Ele não entendeu nada. E não é o cartório tem que ter, porque nós vivemos aqui nessa lei, nós não abrimos mão como igreja. Mas o fato é que sem a bênção de Deus, você não deveria nem fazer essa pergunta. Loucura fazer qualquer coisa que comece sem a bênção de Deus. Quando Deus destrói a terra e sobra Noé e a sua família, e eles vão começar de novo, você vai ler lá que de novo Deus falou, e Deus o abençoou e disse. A mesma coisa. Então veja que a bênção de Deus, ela está no início de tudo. Tudo precisa disso. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Não é a minha palavra de hoje, mas ontem eu estava compartilhando sobre isso. A primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia é justamente com Noé. A Bíblia fala lá em Gênesis que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça. Graça é o favor imerecido. Os irmãos têm aprendido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Nada. Isso é tão precioso. Agora, sabe o que é mais incrível? É o significado do nome Noé. Noé, no original, significa descanso. Sabe o que a Bíblia está falando? Que o descanso acha favor. O descanso encontrou favor. Ou seja, não existe graça, favor de Deus, bênção, sobre pessoas que não conseguem descansar. E por que não consegue descansar? Porque não creu. Não creu ainda. Ainda não descobriu, ainda não acreditou de verdade ainda o tanto que realmente é amado. Tanto que realmente é amado. Ainda achamos que é provocando os irmãos, questionando que você vai reagir, não é? Mas não é. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é a cobrança, não é a lei, não é o castigo, é o amor. O amor que vai nos envolvendo. Eu tenho descoberto, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, que as pessoas elas acham que o que vai fazer a bênção é a santidade. Não, veja, a santidade é importante, nós não negamos a santidade. Mas há um caminho diferente para chegar de lá. E por falar em santidade, a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, né? E o santificou. Você sabe que essa também é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra santo e descanso? É a primeira menção, é a lei da primeira menção. Na Bíblia, a lei da primeira menção é muito importante. É a primeira vez que algo aparece na Bíblia. Olha para lá, porque lá está o princípio do significado dessa palavra em linhas gerais para o resto da Bíblia. E a Bíblia diz que Deus descansou
e santificou. Sabe o que Deus está falando? Não há nada mais santo do que o descanso. Descansar é a coisa mais santa que tem. Mas quando que a gente descansa? Quando não há mais dívida. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos quando ele ressuscita e ele volta? E a Bíblia fala que os discípulos estavam trancados com medo. A Bíblia fala que Jesus aparece entre eles e fala o quê? Vocês se lembram? Paz. E dizendo paz, mostrou a mão furada e o lado furado. Por que Jesus disse paz e mostrou a mão e o lado? Ele estava dizendo assim, ó, paz, o carnê de dívida está pago. Pode descansar, não tem mais dívida, não me devem nada, está tudo certo. E é por isso que a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu estava pensando nisso, por que Deus dá enquanto a gente dorme? Tem um jovem lá em Goiânia que ele quer dormir até meio-dia com essa base, né? Diz que tem que dar muito tempo para Deus dar. Ele dorme muito, preguiçoso, entendeu nada da Bíblia. Mas eu fiquei pensando, e ontem Deus falou uma coisa comigo que eu nunca tinha observado. Por que Deus dá enquanto dorme? Porque no outro salmo diz quem é que consegue dormir. Em paz me deito. Ninguém dorme sem paz. Então, já que a paz é o segredo para dormir, por isso que Deus dá enquanto dorme, porque quem está conseguindo dormir está em paz. Logo, descansou, creu, e o favor de Deus está sobre nós. O Salmo diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sabe o que significa a palavra aquietar no original? Deixa cair tudo. Deixa cair, está caindo? Deixa cair. Meu marido vai me largar? Deixa. Vão me mandar embora? Deixa. Mas não é larga para lá, entrega. Deixa cair, é entrega para mim. Senta e veja o que eu vou fazer. Diga amém, só um dá conta de falar amém. Pastor, misericórdia. Sim, o descanso só vem quando a gente tem fé. E a gente só tem fé quando a gente crê. Eu vou falar uma coisa séria para você. Olha para cá. Vou fazer uma afirmação. Você só é capaz de vencer os problemas diante dos quais você é capaz de dormir. Qual que é a base bíblica que você tem para me dizer isso, pastora Naor? Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade. Eles acharam que ia morrer, todo mundo achou que ia morrer, e Jesus dormia. E a Bíblia fala que então eles acordam ele repreende a tempestade, e imediatamente ela cessa. Ela se submeteu a ele. Agora, por que ele era capaz de dormir? Porque ele sabia quem é o Deus que estava balançando o barco, o pai dele. Você já foi criança e já foi balançar, não é? E quando o seu pai está balançando o balanço, você pede, balança mais alto. Já viu aquele que você vai, mais alto, pai, até o balanço dá aquela tuque, daquela quebrada lá em cima, né? Tuque. Mas se um estranho chegar e falar, pode deixar, seu pai não está aqui não, eu vou balançar você bem alto, o que você ia falar? Não, você não. Porque você não confia. Quando você sabe quem é o seu pai, não tem problema o balanço balançar alto. Às vezes as tribulações são altas, mas se o meu pai está lá, eu não tenho medo. E se eu não tenho medo, eu descanso. Pastor, mas e se eu errar? Vamos lembrar o Salmo 23, como é que funciona? Olha o que o Salmo 20, presta atenção no Salmo 23. Ele me leva para junto das águas de descanso, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, ele unge a minha cabeça com óleos, mas ainda que eu arrume confusão, erre e entre pelo vale da sombra da morte. Veja que a hora que chega no vale da sombra da morte, não é ele? Lá não está dizendo, ainda que ele me leve para o vale da sombra da morte. Lá está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque quem vai para o vale da sombra da morte somos nós. Ele leva a gente para pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas a gente arruma todo tipo de confusão. Ou sou só eu que arrumo? Tem mais alguém aqui que arruma confusão? Tem.
Mas a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, mesmo errando, não temerei mal nenhum, porque mesmo e apesar de mim, das minhas confusões, Ele não me deixará, não estarei sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom descobrir que no amor tem espaço para errar. Muitos irmãos me procuram com medo de tomar decisão. Pastor, e se eu errar? E se não for? Irmão, se você errar, o seu Pai vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Ele vai usar o erro para transformar a sua vida. Não tem problema, no amor tem espaço para errar. Descansa, pode errar. Se você errar, Ele conserta. Não importa o que você fez de errado, importa o que Ele fez de certo. Olha, eu te digo, meu amado, é nessa revelação que está o descanso. E é nesse descanso que tem favor. Você sabe, o único esforço que o Novo Testamento manda a gente fazer? O único. Esforçai-vos para entrar no descanso. E você sabe qual que é o único temor que tem no Novo Testamento? É temer para não sair do descanso. Esse é o lugar. A Bíblia diz que no Velho Testamento, os sacerdotes, eles serviam no templo ininterruptamente, sacrifícios de animais, porque para não matar o povo, matava a vaca, o boi. E como Jesus não tinha vindo, o serviço nunca terminava. Por isso, você sabe que lá no tabernáculo não tem banco, não tem cadeira, porque eles nunca podiam sentar, porque o trabalho nunca acabava. Mas a Bíblia fala que Jesus vem e oferece de uma vez por todo a si mesmo como esse sacrifício definitivo. E depois de ter morrido e ressuscitado, a Bíblia fala que Ele sobe e assenta. Lá no céu tem um banco. Por que Ele assentou? Porque Ele descansou. Por que Ele descansou? Porque Ele terminou a obra. E Efésios diz, e juntamente com Ele, também nos fez assentar. A posição nossa hoje é sentado. Sabe o que é a posição de sentado? Descansado. Não faço nada, comando, porque agora eu sou rei. Reis não fazem, reis trabalham, reis fazem, irmãos. Quando tem problema, o que o rei faz? Caiu uma sujeira no chão do palácio, ele sai correndo para pegar o rodo? Não, ele bate palma, comanda e alguém vem limpar. Ah, pastor, então a gente manda sobre as pessoas? Não, nós comandamos sobre circunstâncias. Nós não fazemos nada para multiplicar a célula, nós não fazemos nada para ficar rico, nós não fazemos nada para resolver os problemas das nossas casas, nós apenas sentamos, porque sabemos que uma obra já foi consumada, e comandamos sobre as circunstâncias, e nós vemos o Senhor fazer por nós. Isso é vida cristã em paz. Você sabia que o sacerdote não podia suar? Não podia ter suor nele, porque o suor é maldição. Crente que faz a obra de Deus suando, gemendo, né? Quem é que fala? Que é a vitória. Ai, chorando, geme, chora. Nunca vi uma música mais velho testamentária. Que história é essa que a vitória vai chorando, geme e chora? A vitória não é conquistada, a vitória é dada. É de graça. É de graça. Não, tudo que nós temos vem do Senhor. Ninguém tem nada se do céu não for dado. O casamento é de graça, a cura é de graça, a multiplicação é de graça. Tudo não depende de nós. É por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence somente a Ele. É por isso que nós vamos entregar naquele dia uma coroa para Ele, porque nós vamos reconhecer que apesar de nós, quem fez tudo foi Ele. Foi Ele. Eu costumo dizer que apesar de nós, o Senhor nos permite participar de uma obra que é exclusiva dEle. Tudo é dEle. Vou falar não, deixa para lá, mas olha para cá. Acredite em mim, Deus não precisa de nada, nós precisamos.
Nós precisamos dele. O segredo não é o quanto você ama a Deus. O segredo não é o quanto você dá para Deus. O segredo é descobrir o tanto que Ele dá e quer dar mais para você. Porque nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Deus nos amou primeiro. Lá para a igreja de Éfeso, a Bíblia diz o quê? Tenho contra vocês o quê? Que abandonou o primeiro amor. Por muito tempo eu preguei isso, e eu não estou dizendo que não é verdadeiro, que o grande problema é o coração que esfria. Mas no original da palavra, o primeiro amor, é a mesma palavra que diz que nisto consiste, dá a definição de amor. Não em que nós temos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Essa palavra Deus nos amou primeiro é a mesma palavra no original que diz que eu abandonei o primeiro amor. Ou seja, qual é o primeiro amor? É o dele por mim. Vou traduzir então a exortação ao livro, à igreja de Éfeso. Eu tenho contra vocês uma coisa: vocês esqueceram o quanto eu amo vocês. Esse é o primeiro amor. Esse é o melhor amor. Esse é o amor que lança fora o medo. Falou, vocês estão trabalhando igual um louco, eu reconheço. Vocês têm labor, têm fadiga, eu reconheço. Mas vocês esqueceram que eu amo vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês ainda estão duvidando que eu amo vocês. E tudo isso que eu estou falando é a introdução da minha pregação. É para dizer que a graça que nós cremos, ao contrário do que muita gente imagina, não produz crente relaxado, não produz afastamento de crente, não produz crente para o pecado, porque na verdade quando você descobrir e deixar Ele te amar tanto, você não vai conseguir ficar longe dEle. É quando nós descobrimos que somos amados de tal maneira que produz o maior nível de consagração. As pessoas estão dispostas a morrer, não por aquilo que elas temem, mas por aquilo que elas se apaixonam. A paixão é a consagração mais poderosa que existe. Então quantas vezes, eu não nego, no passado, certamente eu mesmo fiz isso. Eu dizia, você tem que amar a Deus, ama a Deus em primeiro lugar, ama. Mas quem de fato pode fazer alguém amar os outros? Você acha que alguém tem esse poder de dizer, eu te ordeno, ame essa mulher, eu te ordeno, ame esse homem, diga para ele, eu te amo. Eu te amo. Você acha que tem uma chavinha no coração de alguém que eu posso ligar? Não. Mas acredite em mim, hoje eu não digo mais isso. Não se preocupe em amar a Deus. Descubro tanto que é amado. Pastor, não fala isso? Como que é isso? Sim. Porque não é tentando amar a Deus que você vai servir a Deus. É descobrindo tanto que é amado por Deus que você vai se apaixonar por Ele. A Bíblia fala, nós o amamos. Por quê? Porque tentamos, porque jejuamos até conseguir amar, porque oramos até conseguir amar, fomos exortados até que passamos a amar. Não. Sabe o que a Bíblia diz? Nós o amamos por um motivo. Descobrimos, por revelação e experiência, que Ele nos amou primeiro. Você só é capaz de amar a Deus depois de descobrir o tanto que é amado. Então você tem que deixar Deus te amar. Aí você vê, mas eu não mereço, gente. Ele me ama, e eu continuo não fazendo nada. Continuo não dando pedaço de bolo para Ele. Não tem problema, não dê. Deixa Ele te encher de bolo. O bolo dele não acaba. Você viu que o seu acaba, mas o dele não. Aí você não dá dízimo, você não dá oferta, e Ele te dá dinheiro, te abençoa. Pastor, mas funciona. Estraguei tudo, né? Olha para cá. Acredite em mim, quando você se apaixonar, você não vai mais querer comer pedaço nenhum, você vai querer dar sua vida para Ele. Mas enquanto você não apaixona, não adianta, você vai ficar angustiado, você nunca vai conseguir servir a Deus adequadamente. Portanto, você tem que deixar Ele te amar, deixa Ele te abençoar. Pede, meu filho, pede para lambuzar. Está pedindo um carro? Pede logo 5.
Ele fala que não há limites nele para você. O seu seio é inexaurível. Não seca. Sabe por que a Bíblia fala que você não deveria cobiçar? Porque não precisa. Não precisa olhar para o carro e dizer, nossa, que inveja, queria ter um. Deus está falando, não precisa, é só pedir que eu te dou também. Pode ser que não vai vir na hora que você está pedindo, porque crianças querem carro também, mas não podem dirigir ainda. Por amor a gente espera a hora. Não há limites em Deus para você. Pastor, por que você me fala isso? Porque a Bíblia já deu a prova. Aquele que não negou o próprio filho, o que ele tinha de mais precioso, como prova de amor, vai negar? Não, porventura, diz a Bíblia, nos negará alguma coisa? Não, antes nos dará, porventura, não nos dará graciosamente, sem troca nenhuma, todas as coisas. Peraí, eu matei meu filho para te salvar, vou te negar um carro, criatura. Matei meu filho para te salvar, vou negar um casamento, vou negar uma cura, vou negar um salário, vou negar a multiplicação de célula. Pesa na balança, avalia, tenha bom senso, é como a Bíblia está dizendo. O que eu vou te negar? Quando você acredita nisso, sabe o que acontece? Fé. Eu conheço uma história que ilustra isso. Tem um irmão, ele era um jovem lá da igreja, e aí ele se apaixonou numa irmã, loucamente. Eu acompanhei essa história por anos. Não tinha nada que ele fazia que fazia essa mulher gostar dele. Mas ele não desistia. Ele ficava cercando ela, servindo a ela, e tudo que ele ficava esperando ela precisar de alguma coisa, ele pulava na frente. E ela falava, não quero, não gosto de você. E ele chorava. Até eu, depois de uns 2 anos, falei, não, irmão, vamos uma outra. Tem tanta moça querendo casar. Não, pastor, eu gosto dela. E aí, claro, quando você tem alguém assim, por mais que você não quer, você sabe, aí acontecia aquelas coisas assim, furou o pneu dela lá, 11h30 da noite. Ela ligou para um, ligou para outro, porque ela nem queria ligar para ele. Mas no fim, ela sabia que ele não lencava. Aí ela começou a abusar do sujeito. Literalmente. Aí ela falava, vou ligar para ele porque eu sei que ele vem. Eu não quero nada com ele, mas já que ele quer, aí ele ligava. Aí ele ia lá, trocava o pneu. Aí aconteceu não sei o quê, ligava para ele. Começou a usar ele. E ele deixou. Porque ele gostava, ele queria estar lá. Mas eu sei que depois de quase 3 anos, aí ele falou, eu acho que realmente não vai ter jeito. E afastou dela. Quando ele afastou, um milagre aconteceu. Ela descobriu. E ela não acreditava, ela falava, que raiva! Que raiva, eu estou sentindo saudade dele, eu não queria. Ela conta, porque ela não queria. Não era o cara que ela achava bonito, não era o que ela sonhou, não era o tipo, mas já era. De tanto ele abençoar ela, uma hora ela se apaixonou perdidamente. E até hoje estão casados, felizes para sempre. Eu vou ousar te falar uma coisa nessa manhã. Eu vou ousar, não tem problema. Abuse de Deus. Eu sei, não fique oprimido e acusado porque você não ama a Deus. Pergunta para o irmão, quem é louco de admitir que não ama a Deus? Mas é a acusação que os crentes mais sofrem. Será que você ama a Deus? Você tem provado que ama a Deus? Quantas horas você ora por dia? E parece que quanto mais você ouve, menos você apaixona, com mais raiva você fica. Mas o pior, não pode nem confessar, que é blasfêmia.
Outro dia, meu caçula, eu levo ele para a escola, ele era mais novo ainda, ele devia ter uns 7 anos. Criança é ótimo, porque eles têm coragem de fazer pergunta que adulto não tem, né, Mauro? Aí, estava no carro com ele, do nada, ele virou para mim e falou: pai, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: é obrigado a orar? Como diz o outro, que é chato demais. Ele não falou essa parte. Mas eu falei: alguma tia Kids está oprimindo ele. Aí eu pensei o que eu ia responder. Eu falei: vou te contar uma história. Vamos pensar aqui nós dois juntos. Eu falei para ele: talvez sirva para você também. Aí eu falei: ó, você sabe que o papai te ama? Muito. Sei, porque eu falo isso para ele todos os dias. Que essa verdade tem que ser dita. Eu digo isso para mim todo dia que ele me ama. Eu falei: você sabe que eu te amo? Você sabe que eu gosto de dar presente? Sei, porque sempre que eu viajo eu levo presente. Ai de mim se eu não levar, que ele já pergunta: cadê o presente? Né? A gente vem assim: cadê o presente? Depois eu te dou um abraço. Terrível. E eu falei: você acha que eu sou rico e eu tenho dinheiro para te dar presente? Ele falou: você tem certeza? Bom de criança que elas são puras, inocentes, elas acreditam em coisas. E eu falei: ok, então vamos imaginar, dito isso, que a gente vai passar o dia inteiro junto hoje, ok? Você vai andar comigo. Se você não quiser conversar nadinha com o papai, você vai ficar em silêncio, você acha que o papai vai continuar amando você? Acho. Você acha que o papai vai continuar querendo dar presente para você? Acho. Então você pode ficar calado ou pode conversar também? Posso. Mas se você quiser conversar com o papai está aqui o dia inteiro só para te ouvir. Papai é rico, papai gosta de dar presente e te ama. Então é o seguinte: qualquer coisa que você quiser, fala com o papai. Mas se você não quiser falar com o papai, não precisa. Pode ficar caladinho, o papai te ama do mesmo jeito. Mas se quiser ganhar presente, pode falar com o papai, tá bom? Se estiver sofrendo alguma coisa, fala com o papai. Precisar de qualquer coisa, fala com o papai. Mas não quiser falar com o papai, não tem problema. Pode ficar caladinho, te amo do mesmo jeito. E ele foi me ouvindo. Aí eu falei: sendo assim, você vai querer falar muito ou pouco com o papai? Ah, muito. Mas se não quiser, pode ficar caladinho? Pode, mas eu vou querer falar muito. Porque eu quero ganhar muita coisa. Eu falei: então você entendeu a oração. Não precisa orar. É só se quiser falar com o papai. E pedir qualquer coisa para ele. E olha, eu até não dou conta de te dar tudo, mas o papai do céu pode. Se você quiser, pode falar com ele. Se você não quiser, não precisa falar com ele. Mas ele está o dia inteiro com você. Você pode falar tudo o que você quiser. Você pode falar até que não gosta de orar. Tem coragem de falar isso para Deus? Deus detesta esse negócio de ficar orando. Uma preguiça de ler a Bíblia. Quando fala liderar, você tem coragem de dizer para Deus: Senhor, eu até queria, mas não gosto. O Senhor podia fazer um milagre no meu coração, porque o pastor disse que eu posso pedir tudo. Então eu estou orando para te pedir para gostar de orar, porque eu não gosto de orar. Provavelmente porque eu não te amo. Mas como eu sei que o Senhor me ama, me conquista. Nossa, tem que ser muito crente para fazer uma oração dessa, hein? E não achar que está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas Deus ama gente honesta. Deus ama gente que dobra o joelho e fala: Senhor, eu devo ser um crente realmente, que eu não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia, não quero liderar, não quero ofertar, eu acho que eu sou até avarento. Mas você sabe, eu sou cara de pau. Mesmo assim, só podia me dar um carro. Porque o pastor disse que é para eu abusar do seu amor. Abuse, não tenha vergonha de abusar do amor de Deus, não. Porque uma hora dessa, você vai sentir muita falta e vai descobrir o tanto que você já está apaixonado. Aí ninguém vai precisar mandar você fazer nada, porque a paixão vai te envolver de tal maneira, como diz Coríntios, vai te constranger. Esse amor vai te constranger, vai te envolver de tal maneira que você não pode mais escapar. Aí a graça alcançou o ponto máximo. Essa graça, ela nos aproxima do rei, não nos afasta do rei. Tem gente que fala: não, vocês não podem pregar a graça, porque daí ninguém vai querer servir na igreja. Mentira! A graça é descobrir o tanto que é amado, mesmo sem merecer, mesmo sem ter contrapartida, mesmo sem amar a Deus. E aí chega uma hora
que não tem jeito, a paixão toma conta do seu coração. Você é conquistado, amado. Você é conquistado por Ele. Você é conquistado por esse amor. Ele nos amou primeiro. Você não merece ser amado, Ele te ama a si mesmo. Ele constrange o seu coração. Chega uma hora, você é apaixonado. Aí quando você é apaixonado, ninguém te segura mais. Aí você fica louco para liderar. Você não quer dar só uma oferta, não, você quer dar tudo. Você quer dar sua vida. Porque agora Ele tornou a razão do seu viver, motivo do seu prazer, sem que ninguém te cobre nada. Então, e você vai se tornar a pessoa mais santa. Não é porque é pecado não ser santo. Não é porque o pastor exortou. É porque, você sabe, a lei ela tem uma linha reta. Ela cobra, as pessoas saem oprimidas, mas não muda. Mas o amor, parece que a pregação da graça, quem olha de fora, parece que vai produzir alguém em pecado, né? Não, prega a graça não, que o povo vai pecar. Não vai não. Ela tem talvez um caminho assim, parece um pouco mais longo para a santidade. Mas é ela que leva à santidade genuína. Porque ela vai demorando, porque é um tempo do Senhor conquistar seu coração, te abençoando, sem você merecer. Eu lembro do irmão, ele confessou para mim um dia, Mauro. Ele falou, fiquei 1 ano esperando Deus me pegar. Todo dia eu falava, hoje Deus me pega. Porque ele era meio desviado. Nem sei se disse essa coisa esquisita. Aquela coisa, ela ia na igreja, mas aprontava confusão, que trem. E ele falava, hoje eu vou perder meu emprego. Hoje Deus me pega. E hoje eu aprontei pior. É hoje que eu bato esse carro. E ele, depois que ele me contou isso, passou 1 ano. E quanto mais ele aprontava e esperava a chibata, mais ele prosperava. Dá vontade de bater, não dá? Porque você faz tudo certo e as coisas não andam. Então eu vou fazer errado. Não, não é isso. Aí quando chegou no final do ano, eu lembro até hoje, ele era crente há muitos anos, ele falou, não, eu queria converter de novo. Faz uma oração comigo. Eu falei, você está brincando. Aí ele me contou isso. Ele falou, não, porque eu estou assim, sem palavras com Deus. Eu aprontei tudo de errado o ano inteiro. Esperei que Deus ia me bater o ano inteiro. E Ele só me abençoou. Eu estou tão constrangido. Eu não sei o que falar. Quanto mais eu aprontei, mais Ele cuidou de mim. Eu não sou digno. E aí ele chorou. E eu orei para ele converter. Porque a Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o constrangimento. E se tornou, sabe o que aconteceu com ele? Virou pastor. Depois ele aprontou de novo, mas Deus o ama até hoje. Claro, o amor de Deus não tem fim. E é verdade, é incrível. Meu Deus, tem uns camaradas que a gente fica olhando, né? Veja, preste atenção. Essa é a chave. A chave é um outro caminho. É esse caminho que dá prazer para viver. É você deixar e descansar e reconhecer que não vai merecer nada, que Ele vai amar, e você vai deixar Ele te amar. Nisso está o mover de Deus. Por isso, meu irmão, pare de ouvir. Você tem que tomar uma decisão. O que eu estou falando? Pastor, por que você está falando isso? Porque esse é o mover de Deus hoje. Lembra que eu comecei falando de você entender o mover de Deus? Esse é o mover de Deus hoje. A Bíblia fala que, deixa eu fazer uma mudança aqui, vou para frente, depois eu volto, que ia chegar um tempo que Deus ia trazer um mover na terra sobre essas verdades que nós estamos pregando hoje. Interessante. E aqui em Jeremias capítulo 23, a Bíblia diz, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Olha o que a Bíblia está dizendo, que nessa época, o Senhor ia fazer esse mover. Que mover? Jeremias 23, 5, 6 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Olha, a Bíblia está dizendo que haveria um tempo desse mover. Mas olha o que diz ainda Jeremias 23:4, da mesma profecia: eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu sou o Senhor, estou falando. Na linguagem de hoje diz isso. A Bíblia diz que viria um mover, e esse mover, Deus ia levantar homens com uma mensagem que ia tirar o medo do coração do povo. E eles não iam mais viver apavorado, não ia ter mais crente assustado. E esse povo seria apacentado, e não ia desviar mais. Você sabe por que a maioria dos jovens em muitas igrejas se desviam? Porque eles caem no pecado, e aproveitam e chutam o balde. Ah, já pequei mesmo, não tem mais jeito para mim, e ele vai embora. Se ele soubesse que não precisa ir embora, eu ouso te falar uma coisa, sem medo. Olha, você poderia pecar o tanto que você conseguisse. O crédito que Jesus deixou para pagar seus pecados é tão grande, que não tem homem capaz de pecar suficiente para gastar ele. Filho, só um dá conta de falar aleluia, porque você acha que eu estou falando heresia. Eu entendo você. Você ousa, você fala, não aceito esse crédito. Isso não pode ser verdade. Eu não estou falando que você vai pecar. Porque ao falar isso, tem gente que fala, não fala isso que ele vai sair para o pecado. Não vai não, meu amado. O que está em você é a divina semente. O pecado não combina mais com você. Ele é só um acidente na sua vida. Quem quer ficar rolando na lama, depois de cair nela, é porque na verdade ainda é porco. Ovelhas não gostam de rolar na lama. Quando elas caem na lama, elas querem se lavar. Então eu não tenho medo de pregar isso, porque crente que nasceu de novo, está estragado, pode até tentar pecar, não vai dar conta de ficar vivendo lá. Ele tem a divina semente. Então eu não estou preocupado. Eu estou preocupado, é que o crente, é incrível como os irmãos têm uma paranoia com o pecado. Tudo que acontece, aí você está dirigindo, bate o carro, você já fala, bom, será que aconteceu? O que será que eu bati esse carro? Não, pode ser nada não, é ataque do diabo, está amarrado, em nome de Jesus, beleza. Só que a hora que você, no outro dia você vai para o emprego, de táxi, de Uber, sei lá o quê, e o patrão te chama para ter uma conversa e te demite. Bateu o carro ontem, foi demitido hoje. Aí você começa a falar, mas e agora? Mas esse cara, negócio, esse ataque, tá? Eu orei a noite inteira repreendendo esse demônio. Você já começa, será que é ataque? Esse demônio não sai? No outro dia, seu marido te chama para ter uma conversa e diz que está pensando em se separar de você. Como é que você vai reagir? Eu vou te falar o que você vai fazer. Sabe o que você vai fazer? Ai meu Deus, aonde que está a brecha? Você cai na teologia da brecha, na hora. Você não aguenta 3 problemas em sequência, você já cancela tudo que eu te falei aqui já. Ah, me ama nada, e cai na teologia da brecha. Deve ter uma brecha na minha vida. Onde que eu errei? Você quer saber mesmo onde está a brecha? Não tem brecha não, irmão, nós temos buracos inteiros em nós. Não há nenhum bom, nenhum sequer, todos se extraviaram. Se fosse depender de brecha, nós estávamos tudo morto. Você acha mesmo que agora, porque meu filho, você acha que ele apronta? Ele aprontou, imagina, fez uma arte, errou. Só porque ele errou, você acha que agora que eu vou deixar que qualquer um entre lá em casa e espanque ele? Que um ladrão entre lá e bata nele, roube ele? Não, hoje eu vou deixar. Hoje o ladrão que quiser pode vir aqui e estuprar meu filho, porque ele pecou, para castigar. Se eu que sou mal não permito que ninguém toque a mão nele quando ele erra, Deus vai deixar o diabo te bater só porque você errou?
Ah, pastor, e Jó? Os irmãos, sujeito de teologia, e quando não tem, a gente ajuda a piorar a coisa na sua cabeça. Jó, o diabo foi falar com Jesus sobre ele, porque o sangue ainda não estava entre ele e o Senhor, Cristo não tinha vindo. Mas agora, onde não tem pecado, porque o sangue pagou, onde não tem mais dívida, porque está pago, não tem jeito de ter cobrador mais na porta. O diabo não pode requerer nada de você, porque tudo a seu respeito está pago. Você está preocupado com o pecado, não Deus. Deus já resolveu esse problema. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele escondeu, e Deus veio encontrar com ele, sim ou não? Se fosse sua mãe, o que ela ia falar? Menino, o que você fez? Não é? O que é isso que você fez? Mas Deus não fez essa pergunta para Adão. A pergunta de Deus não foi o que você fez, a pergunta foi: aonde você está? Adão estava preocupado com o erro, Deus estava preocupado com a distância. Você está preocupado com o tanto que você peca e fica procurando brecha. Deus está falando: por que você está correndo? Você está fugindo de mim por quê? Você está preocupado com brecha? Eu já paguei elas todas para você. Eu já paguei o seu pecado. Será que Paulo pensava assim? Ah, mas ele não teve uma sequência de problemas. Será que não? Pregando o evangelho, foi preso em Jerusalém. Apelou para César, foi mandado para Roma. Puseram no barco. No meio da viagem, navio afunda. Quase morre afogado, segurando um pedaço de pau. Dá numa ilha. Morrendo de frio, vai fazer uma fogueira. A hora que vai jogar o graveto, a cobra venenosa traca no dedo dele. Os índios concluíram: esse cara tem brecha para todo lado, porque escapando da morte no naufrágio, a justiça não deixa escapar, vai morrer envenenado. Aí, só um minutinho ele morre, cai duro. Essa cobra a gente conhece. Será que naquela hora Paulo falou: meu Deus, deve ter uma brecha na minha vida, eu estou pregando, sou líder, você me persegue, põe na cadeia, quando eu penso que eu vou ser livre, me manda numa viagem, o navio afunda, eu escapo, a hora que eu penso que eu estou livre, uma cobra venenosa me pica. Meu Deus, onde está a brecha? Paulo procurou brecha? Não, Paulo sabia que ele era amado, não importa o que acontecesse, e que os seus pecados estavam perdoados, não importa o tanto que ele tivesse errado. E essa fé sustenta Paulo, e de repente a ilha toda é curada, um avivamento acontece. O veneno da cobra não faz efeito, e a chave vira, a sorte dele é mudada. Talvez você está numa sequência de problemas, não saia da posição de que é amado. A sua sorte está para virar. Ele é o alfa e o ômega. Ele deu a primeira palavra na sua vida, mas a última também é dele. A história não terminou ainda. E a Bíblia diz que ia chegar um tempo de um mover de Deus, que Deus ia mandar pregadores, pastores, para apacentar o seu povo, com uma mensagem que ia tirar o medo do coração deles, que ia tirar o pavor do coração deles, e que ninguém ia desviar mais, porque sabia o tanto que é amado, e sabia que não tinha problema mais com o pecado, porque está perdoado, está justificado em Cristo, está amado nele, o amor está provado por ele na cruz, não preciso ir embora, não tenho para onde ir, não quero onde ir, eu sou amado inexplicavelmente. Essa seria uma mensagem do último mover, e esse mover viria num tempo determinado, e a Bíblia diz que era quando os filhos de Israel estivessem vindo do norte de volta, que é a Rússia. Nunca tantos judeus voltaram para Jerusalém, e nunca uma mensagem tem revolucionado tanto a terra quanto essa que você está ouvindo. Esse é o mover atual. Se você quer participar dele, creia nessa verdade, medite nessa verdade, invoque essa verdade, declare essa verdade todas as manhãs. E você vai ver Noé achar graça, você vai ver o descanso chegar na sua vida, e os céus se abrirem para Deus te abençoar. Mas preste atenção, o amor de Deus não é provado na bênção, porque senão você fica pensando o seguinte: ganhei um carro novo, Jesus me ama. Bati o carro, Deus não me ama. Ganhei um emprego para ganhar o dobro, Jesus me ama. Fui demitido, Deus não me ama. Não, a bênção e o amor não é provado na bênção. Bênçãos vêm e vão. O amor não é provado na ausência de problemas. Problemas vêm e vão. Estava meditando uma coisa ontem, Mauro.
Deus falou para o meu coração, estava falando para o André, passando uma tribulação de 10 dias, sabe, contada. E eu pensei por um momento, estou louco para resolver isso logo, porque quando isso acabar, eu vou descansar. Deus falou para mim, engano. Pim. Falei, como que é engano? Ele falou, o descanso não está no fim da guerra, está numa pessoa. Porque no mundo tereis aflições. Eu nunca disse que a prova do meu amor era a ausência de problema. No mundo tereis aflições. A prova do meu amor é que eu morri na cruz por você. Problemas virão e passarão. Bênçãos virão e outras horas não virão. Mas o meu amor permanece provado na cruz. O descanso não é o fim do problema, é uma pessoa. Eu lembro de um concurso de artistas plásticos que tinham que pintar um quadro e escolher o campeão, e eles iam dar o tema. Então eles deram o tema era paz. Todo mundo gosta de pintar esses temas. E os artistas pintaram quadros para representar a paz. Um fez um rio bem calmo, lindo, no meio de árvores. Outro fez uma estrada muito bonita, com flores e árvores e sombra. Outro fez pássaros numa tarde bonita. Mas o campeão foi interessante, porque o quadro era uma tempestade. A noite, aquela coisa, aquelas nuvens negras com raios, trovões, tempestade, no pé de uma pedreira, de uma montanha de pedra enorme, batendo raios nela. E você olhava e falava, como que isso pode representar a paz? Mas quando você chegava perto do quadro, lá em cima, no meio da tempestade, no alto da montanha de rocha, tinha um ninho escavado na rocha. E nesse ninho tinha uma águia deitada, e debaixo dela o seu filhotinho dormindo. Paz não é ausência de guerra, é dormir debaixo das asas do seu Pai, no meio da tempestade, sabendo que não há nada maior do que o amor dele por você. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada. Então, quando você tiver problema, fique no mover de Deus, não procure a brecha. Por que está te acontecendo tudo isso? Sei não. Motivo tem de sobra se você quiser procurar brecha na minha vida. Eu só sei de uma coisa, apesar de mim, Ele me ama. Mas qual que é a prova? A cruz. Aí, sei não, eu vou descansar, porque é no descanso que está o mover, a graça acha Noé. Eu vou sentar e vou deixar ver o que o meu Pai vai fazer. Senhor, eu não sei, não tenho a mínima ideia como o Senhor vai me arrancar dessa confusão. Mas como o Senhor me ama, meus pecados estão pagos, eu sou justo em Cristo, sou Noé no barco. Já pus Noé até no barco para você ver. O Senhor vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu mereço? Não, o Senhor me ama. Eu vou esperar. Ouse confiar nele. Ouse depositar a sua fé nesse amor. Ouse descansar nisso. E vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quanto você menos esperar, você vai ver o mover de Deus acontecer. Agora, como que eu permaneço nesse mover? Você tem que tomar uma decisão, meu amado, definitiva na sua vida. Muitas vezes o problema é que os irmãos dão ouvidos para muitas vozes. Você vem aqui, ouve o pastor Mauro pregar domingo após domingo a graça de Deus, e depois vai para sua casa na internet ouvir pancada de lei na sua muleira. Aí você fala, não, você confunde, você não reafirma a identidade. Você sabe, você tem que ouvir só a verdade a seu respeito. Só a verdade, só a respeito da justiça de Cristo. Você sabe o que um bom pai faz por toda a vida, até o filho ser homem? Afirma a identidade, afirma a identidade, afirma a identidade. Eu nunca condenei meus... para não falar nunca é muito pesado, mas eu aprendi rápido a não atacar os meus filhos, só os problemas. Pastor Luiz me ensinou isso. Então, quando eles mentiam, eu fazia a exortação do Novo Testamento. Eu não chegava para ele e falava, você é um mentiroso, hein? Você não sabe que o diabo é o pai da mentira, não? Seu mentiroso. Isso destrói. É isso que muitos pregadores fazem.
Seu crentinho meia tigela, não ora nem meia hora por dia? Seu crente avarento, não diz não? Seu crente derrotado, vai liderar não? Você sabe que criança, quando tem 2 anos, vai no banheiro e acha que fezes é biscoito? Já viu o menino mexer com isso? Ainda pinta de índio. Que horror, pastor. Eu te pergunto, eles são porcos? Hã? Porque está mexendo com fezes, é porco? Não, é só criança. Mas não é porco. Parece aos olhos dos outros, mas não é. O diabo pega o que parece e te acusa, e você escuta na boca de pregadores. Então eu falava para os meus filhos: meu filho, olha para mim, você é filho de Deus, você é homem de Deus, você é amado. A mentira não combina com você, porque quem mente é o diabo. A mentira é do diabo. O diabo é mentiroso, você não, você é homem de Deus. Veja, eu estava exortando ele, não estava? Mas eu estava condenando a mentira. Mas eu, mesmo condenando o que ele fez de errado, eu dizia: você é isso, você é inteligente, você não precisa fazer isso, você é sábio, você é homem de Deus. Mas a mentira é do diabo, não combina com você, porque você não é filho dele, você é filho de Deus. Eu afirmo a verdade. Você tem que escolher ouvir só o que te edifica, ouvir só que você é justo. Todas as manhãs eu separei listas de versículos sobre justiça, sobre amor, sobre essas verdades a meu respeito. Então eu acordo de manhã, eu não levanto da cama, eu já fico ali um pouco parado e eu começo a declarar: justificado, pois, pela fé, tenho paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tem acesso a essa graça, na qual estou firme. Eu sou justo, não há condenação, não há culpa, estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Nesta manhã eu declaro: Ele me amou na cruz, como prova do seu amor, Ele deu a sua vida por mim. Eu sou amado, eu sou justo, eu sou perdoado, não há mais condenação. Eu fico ali lembrando essas verdades, aí eu levanto. Por que eu faço isso? Na hora que eu vou dormir eu faço de novo. Sabe por que eu faço isso? Porque a Bíblia fala que o meu acusador me acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Se ele me acusa de dia e de noite eu tenho que declarar a verdade de quem eu sou, que Deus falou. Porque se eu falo só de manhã, de noite a acusação me pega. Eu falo isso o dia inteiro. Eu lembro quem eu sou o dia inteiro. Eu não ouço as acusações que querem me fazer. Às vezes até ouço ainda, mas eu arrependo. Eu não julgo ter alcançado. Às vezes eu perco a paz. Mas hoje a minha vida inteira é só para isso, para me manter nessa paz. Porque eu descobri que aí está o segredo de tudo. Mas para ter paz eu tenho que rejeitar isso. E eu tenho que afirmar, eu tenho que viver reafirmando. Escolhe o que você vai ouvir, amado. Escolhe, eu oro, Senhor, eu proíbo o diabo de usar pessoas para me enviar no WhatsApp mensagens de morte. Em nome de Jesus, afasta de mim esses caluniadores, esses porta-vozes do inferno que querem acusar. Ah, mas você não quer ouvir a verdade? A verdade eu quero, a mentira não. A verdade não é o que eu estou vendo, é o que a Bíblia diz a meu respeito. É o que eu quero ver que eu falo. Por quê? Não é um mantra, não. É porque é o que vai alimentar a minha fé, a sua fé. E é isso que vai produzir você, trazer a fé para esse mover de Deus, para essa geração. Quem está me entendendo? Quando você ouve e crê nessa verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar nesse mover. E nesse mover, você não vai ter mais nada para provar. Você não tem mais nada a perder. Você não tem mais nada a ganhar. Você está em paz, porque tudo já está nele. Porque você já é amado nele. Nessa hora, acontece um grande descanso. Você precisa escolher ouvir essa voz. Você sabe, é quem desfruta. Teve uma época, um tempo atrás, que houve um levante.
contra pregadores que falavam das promessas de Deus. E criaram um movimento chamado, para criticar, esse povo aí, eles acham que eles são os super crentes, porque eles ficam pregando esse negócio que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E criaram, até publicaram um livro chamado Super Crentes, para criticar pregadores que pregavam que todo crente, posicionalmente, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ainda que pode momentaneamente estar experimentando uma aparente derrota. Mas porque está nele, é mais do que vencedor, e é uma questão de você manter nessa fé que ele vai levar você para a vitória. Amém? Mas olha para cá, nós não somos super nada, mas apenas temos um Deus que é super. Temos um Deus que é super. O que eu posso fazer? É meu Pai. E no momento que eu vou afirmando essas verdades, elas vão ganhando confiança no meu coração. Eu estava compartilhando isso com o pastor Luiz, percebendo isso. Por que às vezes, pastor, eu estou confessando, eu estou orando, eu estou crendo, eu percebo que já deu uma melhorada, mas ainda não consegui, pastor, perder o medo todo. Calma, não fique acusado. Quanto mais você reafirmar essa verdade, mais ela vai crescer em você. Crianças demoram a pegar a identidade. A adolescência é uma época de muita indefinição na identidade. Tem que ter alguém. Eu não sei se você sabe, mas eu atendo muitos jovens, né, em Goiânia, eu lido. Nós estamos vivendo uma epidemia de homossexualidade no mundo. 95% deles tem problema com o pai, figura masculina. Ou foram abusados, ou o pai foi embora. Por quê? Porque é a figura do pai que define a identidade sexual do menino e da menina. Não sei se você sabia disso. É o pai que diz para o menino: valentão, meu filhão, homão, vem cá. E é o pai que diz para a menina: minha princesinha, lindinha do papai. Eu falo para ela: você é uma mulher linda. Eu falo para ele: você é um homem de Deus. Eu vou definindo a identidade deles. Aí alguém chega no meio da adolescência: viadinho, desculpa. Palavra chula. O que fala? Gayzinho? Aí o menino chega em casa chorando: o que foi? Meu amigo falou que eu sou gay. Não, olha para mim, você não é, você é homem de Deus. Você é como o papai, Deus te fez assim. Eu afirmo identidade. Chega uma hora que ele cresce. Ele ganha confiança na identidade. E mesmo que alguém fale outra coisa, ele ri. Se você fala para um homem adulto, saudável, que ele é outra coisa, ele ri de você e fala: coitado. Ele não fica nervoso mais. Não fala assim comigo, não! Mano, se alguém me falar que eu sou gayzinho, eu falo: você acha mesmo? Eu vou morrer de rir. Eu não vou ficar bravo. Ninguém fica bravo. Eu vou rir. Está com problema na cabeça. A verdade já está estabelecida na palavra de Deus a meu respeito, e ela ganhou essa solidez em mim, porque eu decidi por anos acreditar nela. O problema é que os irmãos às vezes querem o efeito amanhã. Aí você começa a duvidar: será que funciona, pastor, esse negócio da graça? Será que funciona esse negócio do favor? Porque parece que o negócio ainda está ruim. Pastor, o que está acontecendo? Não estou entendendo, parece que não está funcionando, porque já tem 10 dias que eu estou orando sobre esse negócio de favor de Deus. 10 dias. Tem 30 anos de idade, no engano. E ele quer que em 10 dias resolva tudo. Não, calme. Reafirme a verdade. Pare de ouvir a mentira. Para que você experimente o mover atual, que é o mover do favor, da graça, do amor, da justiça pela fé. Há 500 anos Deus restaurou a verdade da justificação pela fé. Mas até hoje, a maioria dos crentes não tem fé para crer nessa verdade absoluta. De que é perfeito nele, de que está escondido nele, que é justo nele, que é perdoado nele, que é amado nele, que é favorecido nele. Por quê? Porque não entra ao extremo. Vocês agora estão nessa visão da graça na videira. Que visão? Que história é essa de visão? Graça não é uma visão, porque se graça for uma visão, significa que tem outras opções. Não, graça não é a visão. Graça é o Evangelho. O Evangelho. É o caminho. É Cristo.
Nós não temos uma visão, é Ele. Essa é a verdade, meu irmão. Não adianta discutirmos estratégias. O que vai gerar fé, que vai gerar consagração, é essa verdade reafirmada dia após dia no seu coração. Amém? É importante que você saiba disso, que você declare isso. É isso que o Senhor diz, não é? E esse é o mover que Deus está fazendo hoje. Ele é a nossa justiça. Eu queria encerrar dizendo isso. Fala assim, aqui tem o povo da pulseira azul, qual que é a outra cor? Será que eles vêm? Ok. Davi ele é um tipo de Cristo na Bíblia. E a Bíblia fala que quando ele estava fugindo de Saul, ele escondeu na caverna de Adulão. E nessa caverna, a Bíblia diz que vários homens que estavam, amém, olha para cá, estavam endividados, amargurados, estavam angustiados, vieram até ele. E a Bíblia fala que Davi se fez chefe deles e os transformou em valentes. E ele é um tipo de Cristo, com todo respeito e reverência. Jesus também é esse capitão caverna. E a igreja é a caverna. E nós viemos porque estávamos angustiados, endividados, amargurados, maus. E Deus nos salvou pelo seu amor. É muito amor você estar ruim e ainda aceitar a gente pior que você. Jesus não estava ruim, mas nós estávamos. E Ele nos aceitou. Mas sabe o que é precioso? É que quando você fica perto do rei, Davi era o rei. Ele estava passando por um momento. Mas quando eles se aproximaram dele, eles receberam a unção do rei. E se tornaram valentes. Se tornaram valentes. Vou pedir o irmão do teclado para subir. E a Bíblia diz que Davi os fez esses valentes. Deus transformou a vida dele. Olha para cá, esse mover de Deus que nós estamos vivendo, é esse mover que recebe aqueles que não são, recebe os pequenos, recebe os endividados, recebe os fracos, os incapazes, para fazer deles os valentes que vão fazer história. Mas se você olhar na história, eu não tenho tempo para ler, a Bíblia diz que tinha 3 ou 4 tipos de valentes que estavam ali. E a Bíblia dá o nome deles. Tinha uma turma lá que estava com Davi, porque eles tinham uma causa própria. E eles tinham o seu próprio ministério. Eu quero desenvolver o que Deus me chamou para fazer. Eu estou aqui na videira, eu estou aqui do pastor Mauro, mas eu tenho o meu ministério. E ele está servindo a Deus por causa dele mesmo. Paulo fala daqueles que pregavam por inveja, pregavam por outros motivos, e ele fala, deixa. Problema não, pelo menos estão pregando. Tem gente que serve a Deus por causa de si. Eu vou servir a Deus porque eu quero ser abençoado. Ele acha que é dessa maneira. Tinha essa turma lá. Tinha uma outra turma que estava servindo a Davi por causa de Israel. Eles queriam ver o resgate da nação. Muito bom também. É justo. Tem muito crente hoje nas igrejas que ele está comprometido, ele está na igreja, ele está na célula, liderando, porque ele quer ver o Brasil converter. Ele é pelo reino de Deus. Muito bem. Ser pelo reino de Deus é mais nobre. Mas a Bíblia diz que Davi um dia estava com sede, eles estavam escondidos. Toca um pouquinho mais baixo, por favor, amado. Obrigado. E a Bíblia diz que ele suspirou. Se eu pudesse tomar um copo d'água lá do poço de Belém. Só que Belém estava sitiado pelos inimigos. Ele só pensou alto, porque a água devia ser muito boa. A Bíblia fala que 3 sujeitos ouviram, sem falar nada para Davi, foram lá no meio dos inimigos, pegaram a água e trouxeram para ele beber. Quando Davi vê aquilo, ele falou, o que é isso que vocês fizeram? Vocês podiam ter morto.
ter sido morto no meio para pegar um copo d'água por causa de um suspiro meu. Não, vou beber essa água não. E ofereceu para Deus a água. A Bíblia diz que esses 3 foram colocados em destaques. Eles tiveram uma proeminência no reinado, porque tinha uma turma que queria servir a Deus por causa de si mesmo. Tinha outra turma que estava fazendo por causa do reino. Era bom, mas aqueles 3 queriam agradar o coração do rei. E esses foram colocados num nível de destaque. Por que você acha que eles fizeram isso? Davi não mandou, Davi não ameaçou, Davi não fez promessa. Eles fizeram por amor. Porque eu acho que eles pensavam, nós devemos a vida para esse homem. Ele nos aceitou quando nós não valíamos nada. Quando ninguém acreditava em nada, Ele acreditou em nós. Essa é a verdadeira consagração, quando você descobre que não valendo nada, alguém se dispõe a morrer por você. E te ama ao ponto de dar a vida no seu lugar. E esse amor entra, e você fica tão constrangido, que ninguém agora precisa mandar você fazer, porque para onde eu irei? Ele deu a vida por mim, eu vou viver aonde? Vou viver longe de uma pessoa dessa? Eu tinha uma dívida impagável, Ele pagou tudo, e ainda deixou um crédito que eu nunca vou dar conta de gastar, mesmo que eu deva, e continue devendo prodigamente. Ele já pagou e deixou pago e vai pagar sempre. Ele não me cobra nada, Ele só me abençoa. Ele me ama tanto, Ele deu a sua vida por mim. Eu às vezes afasto, vou lá, gasto tudo, me torno um filho pródigo, e quando volto para ver se pelo menos como empregado Ele me aceita, Ele fala, não, eu sou seu pai, vem para cá, tem uma festa para você. Eu vim esperando um chicote e Ele me dá uma festa. Que pai é esse? Que é isso? Eu não consigo entender. Eu mereço sofrer, mas Ele só fica pensando coisas boas para mim. Eu estou esperando castigo, eu chego em casa depois do erro e Ele prepara festa, porque eu estava desviado. Como que é isso, pastor? Me explica esse amor, não dá para entender. Quanto mais eu apronto, parece que mais Ele me ama, porque Ele fala que onde abundou o pecado, superabundou o favor. Que evangelho é esse? Como é que alguém pode amar tanto uma pessoa tão ruim como eu? Como Ele pode usar pessoa como eu? E esse amor vai entrando tanto que você se torna esses 3 valentes. Que agora a graça não te esfriou, não te fez pecado, mas não te levou para o pecado, não te afastou da igreja. Não, a graça tomou seu coração de tal maneira que você se apaixonou como aquela irmã, sem perceber, e agora quer casar com Ele, agora quer dar tudo para Ele. Pessoas que viram a graça se tornam as pessoas mais consagradas da igreja, porque o amor tomou conta do coração deles. Joabe, que era capitão do exército, nem aparece na lista, porque ele era rebelde, ele fez o que ele achava que tinha que fazer. Mas aqueles 3 foram colocados em destaques. Hoje eu não estou aqui para te cobrar, hoje eu estou aqui para reafirmar que esse é o mover atual, mover de que Ele te amou primeiro e deu a prova na cruz, e que você deve escolher a parte. Se você não estava fazendo isso, a partir dessa conferência, decida todas as manhãs a ouvir essa verdade, só essa verdade, a falar dessa verdade, a meditar nessa verdade, até que ela ganhe o seu coração, porque esse é o mover. Isso vai produzir fé, isso vai produzir paixão, isso vai produzir verdadeira consagração, e a obra de Deus já não será mais pesada, será feita no descanso, será feita com alegria. Amanhã nós vamos começar o jejum lá em Goiânia, cheios de graça e poder. Nesse jejum
os pastores de governo vão reunir todos os líderes, um por um. Eu não vou conseguir, já estou admitindo, que são 900 no Bueno, e eu vou falar com eles. Está pesado? Você ainda não conseguiu entender o descanso de verdade, sem problema? Não, pastor, ainda estou aflito. Está abençoado, dá um tempinho, eu vou colocar outro líder no seu lugar, pode deixar a célula. Nós vamos liberar todo mundo que ainda está pesado, porque na obra de Deus só pode ser feita com descanso, e só é possível descansar quem entendeu, quem recebeu a revelação. Pastor, não faz isso. Faço. Não tem favor onde não tem descanso, não adianta, só estamos perdendo tempo. Nem que eu tiver que juntar um monte de célula, não estou preocupado, eu quero descanso, porque quando tem o descanso, o favor vem, o céu abre, o amor toma conta, a paixão envolve, e o avivamento acontece. Acontece no casamento, acontece no trabalho, acontece na sua vida. De tudo que você precisa lembrar todos os dias, no meio da crise, é que você diga: eu não sei por que eu estou passando isso. Teria muitos motivos, né? Outro dia alguém me fez eu vi essa pergunta, eu achei fantástica uma resposta que eu li. Alguém perguntou: pastor, por que pessoas boas sofrem? E sabe uma resposta que me deram, que eu li? Isso aconteceu só uma vez na história, pessoas boas sofrer. Só uma vez que isso aconteceu, e foi voluntário. Cristo. Não existe pessoas boas. O único que foi bom e sofreu, passou por aqui e sofreu voluntariamente. Tem gente que fica: eu estou mal, porque estou decepcionado comigo mesmo. Como que você fica decepcionado com você, criatura? Você já não sabia que não dava conta? Demorou tanto tempo para descobrir que é incompetente? Não há nenhum bom, nenhum sequer. Por que então eu posso participar? Porque Ele me ama. Inexplicável. Porque Ele é perfeito em mim. Porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo, que eu continuo vivendo, eu vivo pela fé nele, que me amou, que me ama, que se entregou por mim, sendo eu ainda pecador, morreu no meu lugar, quando eu ainda era seu inimigo, o que não é agora. Se Ele me amou quando eu ainda era inimigo dele, imagina o tanto que Ele me ama agora, uma vez reconciliado pelo seu sangue. Como é bom acordar de manhã e saber que não tem dívida. Essa semana eu estava no Pilates, eu estou fazendo Pilates, vocês estão percebendo? Cadeira. E por acaso os amigos, parceiros não foram na aula, só eu. E a professora, ela está com muita sede de Deus. E eu preguei 1 hora para ela. E ela ficou me perguntando, e uma das perguntas que ela me fez, ela falou: pastor, e a morte? Como é que é a morte? A morte dói, é boa, é ruim? Eu falei para ela: olha, aqui tem 2 coisas. Eu falei: a morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Ele é um demônio. Então quem morre sem Deus tem que enfrentar ela. E eu imagino que é um pavor. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de morte de crente, a palavra no original não é a mesma para ímpio. Falei para ela: crente não morre. A Bíblia chama de dormir. Porque Hebreus 2 diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam escravos por toda a vida. A morte foi derrotada, ela não pode mais nos encontrar. Por isso a gente não tem medo da morte. Por quê? Porque quem morre sem Deus vai para o tribunal diante do juiz. Quem dorme em Cristo volta para casa para encontrar o Pai. Aleluia. Aí ela já falou assim: para que eu vou chorar.
atrapalhou a aula. Eu falei, não vou parar não, eu vou orar com você. Porque você está escolhida, seu coração está quebrantado. E ela orou comigo lá depois. Porque essa é a verdade a seu respeito. Você tem um pai. Você não precisa ter medo mais. Adão pecou, e a Bíblia aparece a primeira vez a palavra medo, não é? Porque teve medo, escondeu. Olha o medo pela primeira vez. As pessoas falam, né? Eu tenho medo de andar de avião. Não, você não tem medo de andar de avião. Você tem medo do avião cair e morrer. Eu tenho medo de cobra. Não, você não tem medo de cobra. Você tem medo da cobra te picar, você morrer, né? Tem medo de falar em público. Não, você tem medo de dar um branco, travar, passar mal vergonha, cair em depressão e morrer. Estou só encurtando o negócio, tem mais coisa no meio. Mas é verdade, no final da história, todo medo que as pessoas têm é medo da morte, sabia? A morte está lá no final. Estou te contando, os seus medos é medo da morte. Mas na verdade não é medo da morte, porque a primeira menção de medo estava ligado com a morte. Porque Deus te falou o que para Adão? Se você comer da árvore do conhecimento, vai morrer. Ele comeu e morreu? Não, o que ele pensou? A hora que eu topar Deus, ele me mata. Claro, por isso ele escondeu, como se pudesse. Então veja que o medo está ligado com a morte. Mas na verdade tem algo um pouco mais profundo. Não é o medo da morte, é o medo de encontrar Deus. Porque quando você conversa com alguém que não tem o Senhor, e fala para ele como vai ser o seu encontro com o juiz de toda a terra, ele já treme inteirinho, porque sabe que está cheio de dívida contra Deus, sabe que está cheio de pecado contra Deus. Mas nós não precisamos ter medo mais, porque o nosso juiz se tornou o nosso pai e pagou a dívida. Nós não vamos mais para o tribunal do juízo, nossa conta está paga. Ainda que Ele nos ama e nos disciplina, mas não nos condena mais. Não tem mais ira sobre nós. Jesus sofreu toda a ira de Deus na cruz. Deus está em paz com você, amado. Quando você acordar de manhã, mesmo que você aprontou na noite anterior, você pode falar: Pai, você viu que eu aprontei de novo, né? Mas obrigado pelo seu perdão. Eu não tenho dado conta de me mudar. Eu vou desistir de tentar. Faz o Senhor na minha vida. Meu coração tem andado frio, mas eu sei que o Senhor me ama tanto. Abre os meus olhos, eu quero me apaixonar. Faz o que eu não sou capaz de fazer. E quando você perceber, a paixão vai ter tomado conta do seu coração. E você vai se tornar o crente que você nunca conseguiu ser. Mas quem vai fazer isso é o amor de Deus por você. Amém? Vamos ficar de pé.